Saravá fraterno a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro de Estudos Braulio Goffman, falando de Axé Umbanda, em mais uma das nossas entrevistas, nosso periódico, de entrevistas com grandes amigos, lideranças do povo de Axé. Estou trazendo hoje uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, uma jovem liderança, uma pessoa que faz um grande trabalho pela nossa Umbanda, um parceiro, mais um amigo, Pai Gabriel de Xangô. Tudo bom, meu pai? Tudo Sua bem, bênção? Tudo tranquilo? Pai, esse é o nosso programa Falando de Axé Umbanda, é um programa que tem o objetivo de falar um pouquinho da nossa religião, falar um pouquinho do nosso trabalho e também trazer aqueles que ajudaram a escrever a nossa religião, aqueles que ajudam a escrever e aqueles que estão inovando, diversificando, fortalecendo o nosso movimento, e o senhor é uma dessas pessoas. A gente agradece a sua presença. Queria perguntar quem é o Pai Gabriel de Xangô, falar um pouquinho da sua história, da sua essência, da sua origem. Vamos falar um pouquinho, quem é o Pai Gabriel de Xangô? Bom, eu me chamo Gabriel Pereira Sodré, Atualmente sou filho de Pai Armando de Oxóssi. Está convidado, inclusive, para vir aqui falar com a gente. Sou filho dele, Meu início dentro de Umbanda foi com Mãe Sônia do Ogum, que é filha também de Armando do Oxóssi, da Tenda Espírita Caboclo Arruda. Tenho uma casa de Umbanda, completar, se Deus quiser, em janeiro, 7 anos, Tenda Espírita Caboclo Tupi. Tenho 31 anos e levo lá minha casa, minha Umbanda, de uma forma íntegra, de uma forma séria, Dá o endereço pra gente, fica ali em Olaria, não é isso? Isso, na Rua Andorinhas, número 137A, Olaria. Rua Andorinhas. Rua Andorinhas. Isso aí. E como é que começou essa história do Pai Gabriel Sodré, do Pai Gabriel de Xangô, dentro da religião? Quando é que o senhor se entende médium? Quando é que o senhor começa a buscar os caminhos da religião? Como é que começou essa história? Bom, começou, eu estava de 13 para 14 anos de idade, onde eu não queria religião para mim. Meu pai sempre foi do santo, minha mãe, e eu não queria, eu não gostava, E aí, por cargas d'água, meu pai pediu para que eu acompanhasse, para que eu fosse, eu era messiânico nessa época. E aí eu comecei a frequentar, e até que eu fui chamado para começar a ajudar lá a bater a tabaca, Serogã, Só que uma entidade dentro desse terreiro, que Dona Maria Mulambo sempre dizia para mim: você vai espiritar, você vai espiritar. E eu dizia: não, o negócio aqui é bater tambor. No atabaque eu não sentia nada? Não sentia nada, Não sentia nada. Eu fui tocando, mas eu não conseguia tocar, mas tentava lá. Aí até que um dia veio o falecimento do meu pai, no final do ano que eu tinha entrado. No ano seguinte, em janeiro, foi em janeiro, na magia de abertura, eu estava no atabaque, quando tocou para Xangô, foi atabaque, foi Gabriel, foi todo mundo. E virei na minha primeira entidade, que foi meu pai Xangô. Sim. E aí eu fui galgando, fui fazendo minhas obrigações, fazendo as minhas camarinhas de Umbanda na casa da Mãe Sônia. Sim. Junto com o Pai Armando sempre. Aí onde eu me tornei zelador, logo depois. O interessante é que você está falando que você foi messiânico. Fui messiânico. Quais são as relações que você enxerga da filosofia messiânica, ou que tem alguma relação com a Umbanda? O que você aproveita da sua convivência dentro de uma tradição e o que você consegue aproveitar na Umbanda? Porque é uma religião muito bonita, muito bonita, A religião messiânica, ela ensina a gente a cuidar, principalmente do nosso corpo, cuidar de antepassados, do ancestral, também, isso. Da ancestralidade. Eu acho que essa é a ligação, que a igreja messiânica mais ou menos tem com a Umbanda, apesar de ser uma seita japonesa, mas tem essa ligação, o culto aos antepassados, o culto a algo oculto, do astral, coisas da natureza, o culto à flor, a adoração à flor, à água, a diversas partes de forças da natureza. A igreja messiânica ela aborda isso. O que você aproveita assim, do que você aprendeu lá e que você aplica na sua vida e na sua maneira de liderar dentro da religião? Olha, uma coisa que eu aproveito muito e levo isso muito dentro da minha casa que eu aprendi muito na igreja messiânica, é a questão da lamúria. Lamúria gera lamúria, Isso eu falo muito
para os meus filhos, eu falo muito para os meus assistentes, né, que a gente nunca deve lamuriar, a gente nunca deve reclamar da nossa vida, né? Aceitar é difícil, é claro, mas a gente tem sempre que procurar enxergar que lá na frente as coisas vão melhorar e que tudo é uma aprovação. Se hoje você está ali, você está doente, que na igreja messiânica tem muito disso, é a purificação que eles dizem. A gente adoece, a gente pega um resfriado muito forte e aí eles dizem que a gente está purificando para que lá na frente a gente venha galgar, né, um passo maior, uma conquista maior em nossa vida. E é o que eu digo aos meus filhos. Porque é uma doença, na realidade, ela não é uma doença só do corpo físico, justamente, né? Ela é uma doença também espiritual, em que a gente precisa, de alguma forma, passar por aquilo para entender aquele processo, para entender a necessidade de estar se cuidando. Para a gente saber lidar com aquilo que a gente também vai alcançar, né? Com aquilo que a gente vai conquistar lá na frente. E não adianta nada a gente conquistar algo imenso, de uma imensidão grande, né? E você não saber utilizar daquilo, acabar metendo os pés pelas mãos. Então, você precisa passar, às vezes, pelo sufoco, para que lá na frente você dê valor àquilo que você ganhou. Isso o Orixá também nos ensina o caminho da Umbanda a partir dos ciclos iniciáticos, dos processos, da humildade que você precisa desenvolver para pisar no chão de Umbanda, o pé descalço, o aceitar as dificuldades que a nossa religião nos impõe, também tem a ver um pouquinho, né, com essa mensagem, né? Muita coisa, muita coisa. Eu acho que a Umbanda, o princípio dela é a humildade e a caridade, né? Sem isso, não é Umbanda. Com certeza. 31 anos de idade, uma casa já solidificada, com um quadro mediúnico bastante grande, você tendo filhos, tendo inclusive netos de santo, zeladores formados. A gente entende da seguinte maneira, eu falando de Axé Umbanda, ele tem o trabalho, tem a missão de trazer pessoas que possam somar na vida daqueles que estão começando, daqueles que estão encontrando a religião hoje, e também ser uma forma de incentivar boas práticas naqueles que estão na religião. Isso é um exemplo de boas práticas. O que o senhor entende dentro da missão desses zeladores da nova geração? Eu acredito que o senhor, dentro da nova geração, é um zelador respeitado, que a gente possa estar contribuindo para a formação desses novos adeptos, para a formação, inclusive, no seu caso, de novos dirigentes. O que está faltando que pode ser complementado e o que a gente já conquistou? Assim, está faltando, né, que eu vejo muito, é a seriedade, né? Eu acho que a seriedade no trabalho. Hoje, muitas coisas dentro de Umbanda, coisa que eu pratico muito na minha casa, e que eu já fui chamado até por muitos que eu sou arcaico, né? Eu sou arcaico no sentido de uma entidade ser confirmada na minha casa, ela passa por pontos riscados diversas vezes, ela vai riscar o ponto, ela vai cantar o ponto dela, ela vai dizer quem ela é, e aquilo dali tem que ter tudo uma ligação, né? Tem que ter uma lógica nisso tudo, né? Então eu acho que está faltando a seriedade nisso, né? Em resgatar a Umbanda antiga e trazer para essa modernidade também. Não deixar isso fugir. Né? O ponto riscado, o amacia, né? O batismo, que hoje em dia você vê em alguns terreiros de Umbanda que isso não acontece mais. Verdade. Né? A entidade chega, já pode vestir, já pode beber, e às vezes numa festa de Exu já está todo mundo maluco, já está todo mundo bêbado, já está... E lá em casa não funciona dessa forma. Lá em casa a entidade até para fumar, ela tem que passar pelos pontinhos dela riscados, ela vai ser confirmada pelo guia-chefe da casa. Né? Sem isso ela não pode fumar, sem isso ela não pode botar roupa colorida. Não pode dar consulta. Não pode dar consulta, não pode beber. Ela vai dar a passada dela numa festa, numa corrente, e logo depois ela vai caminhar, porque o médico está ali em processo de desenvolvimento. Né? Então eu acho que falta isso. Né? Hoje em dia eu acho que o desenvolvimento mediúnico ele está muito precoce. Está muito, sim, né? Verdade. Eu sou um zelador que tenho 31 anos, né? Você já conhece um pouquinho do meu trabalho, já teve em minha casa uma vez. Sim, com certeza. Né? Mas eu acho que dali deu para perceber, até pelas fotos do Facebook, a seriedade que eu levo, né? Porque eu tenho 31 anos, mas como diz meus filhos e alguns conhecidos, com alma de 60. 60, com certeza. Sou velho mesmo, sou ranzinza, sou chato, mas eu acho que tem que ser dessa forma, né? Eu não troco a minha forma de ser por nada.
E teve, foi formado também por zeladores também com muita bagagem, rígidos, né? Então, o senhor só reproduz na sua casa o que o senhor aprendeu, e hoje a gente também vê essa não continuidade, né? Então, a gente é em função, acho que até de uma permissividade para que você atraia mais adeptos, então as pessoas começam, de alguma forma, a afrouxar o processo, né? Tornar mais simples, menos exigência, isso, né? Isso aí. Eu já tive médios na minha casa que não ficaram muito tempo porque disseram que a minha casa era muito exigente, né? Muito exigente em questão de ponto. Às vezes vem pessoas de outro lugar que já vêm com a mala pronta, né? A roupa da pombagira, guia, do caboclo, penacha. Não, porque o meu caboclo usa... Não, aqui ele vai passar por isso, a pombagira vai passar por isso. Ah, não, mas assim ela não vai aceitar porque ela não trabalha se não tiver com a roupa dela. Então, infelizmente, na minha casa ela não vai poder ficar, né? Com todo o respeito que eu devo a ela. Sim. Então, eu acho que falta isso, essa questão da raiz, não deixar isso se perder. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sigo à risca, né? As pessoas às vezes até falam, as más línguas falam que eu costumo ser um pouquinho da cópia do meu pai de santo, mas eu copio aquilo que é certo. Que é bom e que funciona, e que é tradicional. Funciona, e que graças a Deus está lá fluindo. Sim. Né? Copio aquilo que é certo, aquilo que é bom. Copio mesmo, aprendo muito com ele, não sei de tudo, né? E estou lá levando. Dentro das casas que o senhor colocou a sua raiz, dentro das casas que o senhor plantou, o que o senhor experimenta como avô de santo, que lhe traz orgulho, que lhe traz a certeza da missão cumprida? Como é ter um grupo, uma família espiritual tão grande, né? E percebendo que o legado que começou com a mãe Sônia, que passa por pai Armando, hoje se perpetua nessas casas. Como é que é essa identidade? Como é que acontece isso? Para mim é gratificante eu chegar na casa deles, né? Não sou muito de visitar, né? Porque eu acho que às vezes a nossa presença a minha presença como avô às vezes deixa inibidos, né? Não sou muito de visitar, mas todas as vezes que eu visito é gratificante ver o trabalho deles, que são pessoas, né? Tanto o Paulo, né? Que é o pai Paulo de Iemanjá, quanto o pai Estão convidados para vir aqui conversar com a gente. Eles são duas pessoas também muito sérias dentro do santo, né? São pessoas que levam uma seriedade, que prestam a caridade, né? Que estão ali de braços abertos a atender a todos e a hora, qualquer pessoa, né? São pessoas que eu já encontrei com casa aberta, mas que nem todos têm a humildade de querer voltar do zero, maravilhoso, entendeu? Maravilhoso. E falar assim, não, vou voltar do zero e vou aprender com o Senhor aquilo que tem que ser aprendido, né? E assim eles fizeram. Sim. É claro que tem coisas que são, né, rituais da casa deles, ao qual eu não me meto, ao qual eu vi, gostei, achei legal, né? É aproveitável, é aquilo que o caboclo dos dois levou, traz para cada um. Então, eu só cheguei para somar, foi o que eu falei para eles, foi o que eu falei na casa deles, para os netos. Só estou aqui para somar, não vou cortar nada, não vou... É claro que algumas coisas a gente vai podando, né? Assim como meu pai também, muita coisa podou dentro de minha casa. E a gente vai seguindo dessa forma, mas para mim é gratificante ver o trabalho dos dois. Então, né? O senhor hoje entende que esse resgate da raiz, esse resgate da essência é importante para que a gente consiga perpetuar nossa religião, perpetuar a mensagem da Umbanda, né? Porque senão a Umbanda ela deixa de ser Umbanda, porque nada contra as casas que são, né, que fazem, né, suas camarinhas, mas eu aprendi dentro de uma camarinha de Umbanda, não sou o dono da verdade, né? Dentro de camarinhas de Umbanda e rituais de Umbanda, né? Coisas de Umbanda, trazer um guia-chefe para a sala, né? A gente não traz orixá. Umbanda, as pessoas têm que diferenciar Candomblé, Umbanda é Umbanda. Justamente. Aí às vezes chega um filho, uma filha, eu fiz camarinha assim, você foi iniciado em quem? Oxum ou Pará? Não. Não tem, não sabe? Aí essas coisas não entram na minha cabeça. Então eu acho que essas casas assim, elas precisam, né, modificar um pouco. E hoje eles trazem muita questão do candomblé. Sim. Né? Aí traz uma mãe Oxum para a sala de chorão, né? Não, faz uma tiarazinha, uma coisa com flores, um negócio bonitinho, que com certeza ela vai estar vão gostar da mesma essência, forma. Isso. Né? Daí uma mãe Oxum de amarelo, na Umbanda a gente sabe que a mamãe Oxum é azul, né? Mas cada um é cada um.
né? E aí, para eles não saírem muito do contexto, dizem ser homolocô. Sendo que a gente sabe que a raiz do homolocô não é tudo isso que apresentam naqueles. Às vezes as pessoas se aproveitam de uma nomenclatura, né? Para batizar uma coisa que de fato não corresponde. Isso. Né? Mas a gente sabe que a gente for ler, se a gente for pesquisar, se a gente for ver, a gente sabe que o homolocô, né, criado, né, feito, trazido para cá por Tancredo, não é essa coisa. Não é o que as pessoas estão passando por aí, né? Pois é. Bacana, pai. Uma pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados é a seguinte: qual seria a mensagem que o senhor deixa hoje para as pessoas que estão chegando na religião, né? Os jovens que estão chegando na religião, né? Hoje o adepto de ontem não é mais o adepto de hoje, né? Então a gente percebe que, além do senhor ser jovem, tem uma casa composta por jovens e por pessoas também já bastante maduras, né, e que já compreenderam que existe uma necessidade do resgate da raiz. Mas, além disso tudo que o senhor já falou, que é super importante, serve como conselho, o que mais o senhor entende que deva ser importante para esse jovem que está chegando? Acho que tem que ter garra, né? Tem que ter força, tem que ter a seriedade, né? O trabalho sério dentro da religião, procurar não denegrir a casa, né? Vai passar por provações, assim como eu passei e passo, né? Que eu fui até vítima de intolerância religiosa. Vamos falar sobre isso. E ter garra, né? Lutar, né? Levantar realmente a bandeira de Umbanda. Mostrar que a nossa Umbanda também tem raiz, tem fundamentos, né? A coisa não é só o passe com o caboclo, o charuto na boca, né? A gargalhada do Exu. Não, a Umbanda, se a gente for estudar, se a gente for se aprofundar, ela tem diversos fundamentos, ela é rica em fundamentos e a gente consegue fazer e resgatar e trazer, né, continuar uma Umbanda linda, como muitas casas por aí têm. Isso. Conta um pouquinho desse episódio de intolerância religiosa que o senhor sofreu e o que o senhor entende desse panorama que o povo de Santo precisa fazer para combater esse ambiente de perseguição, de discriminação, né? Porque eu acho que também existe uma lacuna que deve ser preenchida pelo povo de Santo também. Eu acho que a gente está, em vez de se organizar para reagir, nós estamos nos escondendo, estamos nos permitindo oprimir. Conta um pouquinho desse episódio. Bom, o primeiro episódio foi assim que eu me mudei, né? Porque quando o nosso grupo começou, nós éramos no quintal lá da minha mãe, né? Da casa da minha mãe. E aí eu consegui uma casa na mesma rua, e aí nós fomos para lá. Quando eles vizinhos souberam que ali ia ser um centro, apesar de ser vizinhos antigos, que é na mesma rua que eu moro, que me viram pequeno, fizeram até abaixo-assinado e tudo para querer embargar, né, não deixar com que o terreiro acontecesse. E aí eu fui firme e forte, eu não falei, não, nada vai me impedir. Né, e fui firme. Foi numa alvorada de Ogum, né, às 6 horas da manhã, quando nós fomos pro portão, tocamos a alvorada. Quando voltamos, que eu comecei a tocar para Ogum, nós fomos alvo de fezes de cachorro. Nossa! Né? Um vizinho tacou no meio de salão, as entidades viradas, e ele jogando, e depois disse, até jurou que não tinha sido ele, né? Mas não impossível. Logo depois, fomos alvo, né, em maio, isso foi em abril. Aí, em maio, numa festa de Preto Velho, encerrando, o pai já tinha ido em terra, os velhos todos já tinham ido. Nós fomos alvo de 2, 3 garrafas, cascos de cerveja. Por pouco não pegou numa criança que estava na assistência, chegou a quebrar a cadeira. E aí foi onde eu realmente me levantei, né? Procurei delegacia de intolerância religiosa, né? Procurei me informar, fiz panfletos, distribuí pela vizinhança toda, falei, né, que ninguém ia calar a nossa voz. Com certeza. Que nós continuaríamos. E polícia na porta, eu estando no meu direito, em questão de hora, tudo, várias vezes, e até que hoje eles desistiram. Sim. Né? E eu estou continuando lá. Né? Eles viram que eles não iam conseguir acabar, né, com a minha casa, ou me deixar acuado para que eu fizesse a vontade deles. E é o que eu falo para as pessoas. Não, a gente não deve se acuar, a gente deve mostrar, né, claro, com respeito e cautela, botar a cara a tapa.
né? Eu acho que falta união, falta harmonia, né? Entre todos, né? Sem discriminações de casas ou Sim. de nação, né? Porque às vezes isso muito acontece, às vezes a verdade. intolerância ela está Entra, né? Dentro da própria religião. religião, Sim. né? Nem vem nem de fora, vem da própria religião. Então eu acho que é isso, as pessoas precisam se unir mais, né? E botar mesmo o peito, botar a cara a tapa e não deixar a voz da Umbanda, a voz do Candomblé se calar, né? Maravilhoso, maravilhoso. Acho que é dessa forma a que gente está deve encerrando proceder. o nosso bate-papo e a gente pede para que todos os entrevistados, né, deixem aqui os seus contatos, todos, né? Sim. Como é que as pessoas fazem para chegar lá na Rua Andorinhas, o telefone de guarda do Pai Gabriel, como é que faz para achar, os dias de gira, horários, o atendimento, como é que funciona. E depois temos mais uma pegadinha ao término da nossa entrevista. Tá ótimo. Como é que faz? Eu quero falar muito com o Pai Gabriel, quero me consultar com o Pai Gabriel, conversar com ele, participar das giras. Qual é a agenda da casa? Bom, nós temos o Face, né? Eu tenho o meu e tenho o da casa, Gabriel Sodré, o meu Face, e o da casa é Tenda Espírita Caboclo Tupi, né? É fácil o acesso, é perto do Cacique de Ramos, todo mundo conhece ali, na Rua Uranos, né? Na Rua Andorinhas, 137. E meu telefone é 992974787, né? Repete novamente para a gente gravar. 92974787. Sim. Né? Pode me chamar no Zap, pode me ligar, né? O funcionamento da casa, a maioria dos sábados a gente toca, toda primeira segunda-feira é gira de Exu, né? Às quartas-feiras geralmente é desenvolvimento ou uma consulta com preto velho, né? E a gente vai alternando preto velho, caboclo, cigano, Sim. né? E estamos tocando lá o nosso barco. Geralmente eu boto no Face toda a programação da casa, né? No início do mês eu sempre ponho lá. As redes sociais ajudam a divulgar claro, a casa, ajudam a promover Ajuda. a religião. Alguma intolerância religiosa nas suas páginas pessoais, nas redes sociais do Não, terreiro? teve uma só que botou lá o sangue de Jesus tem poder e eu falei de Oxalá também. De Oxalá também, de com Exu certeza. também, de Preto Velho também, e aí a gente vai seguindo. Isso. E agora, para encerrar, a gente pede para que os zeladores cantem uma corimba, mas não é aquela corimba, é aquela corimba que marca o seu coração, aquela que fala profundamente as suas lembranças mais antigas da sua trajetória na religião. E conta um pouquinho da história dessa corimba e o que faz ela mexer com a sua emoção. Deixa eu... Bom, é uma corimba, né? Uma cantiga, uma corimba do Caboclo Tupinambá, né? O Caboclo Tupinambá, que era o caboclo do meu pai, né? Que ele foi foi a pessoa que iniciou isso tudo, né? Graças a ele, né? Hoje eu estou nessa dirigência aí, às vezes eu falo que bela herança que o senhor me deixou, né? Que bacana. Porque ele fugiu e hoje sou eu, a minha irmã também, que é a mãe da casa. Tá convidado, inclusive, casa. gente, é importante que se diga, olha só, todo mundo vai começar a dizer o seguinte: Pai Alex só leva lá os zeladores, né, os pais de santos, cadê as mães de santos? Tem um montão convidada, todo mundo tá fugindo, a mãe Fernanda, a mãe Mag, mãe Emanuele, todo mundo convidado, né, várias zeladoras convidadas para vir aqui sentar nessa mesinha aqui. Pai Gabriel resistiu muito, eu fui lá, persisti muito, busquei ele tá aqui, vocês também estão convidadas, hein? Alô meninas, vamos sentar aqui nessa cadeirinha, né? Então, Claro. a Paty também é uma zeladora, sua irmã Patrícia, né? Patrícia. Tá convidada para sentar aqui também. Com né? certeza, vou Então, pressionar ela pra vir. isso. Mas conta essa história pra gente. E aí é um ponto que muito me emociona. Até hoje na casa me emociona, às vezes me leva até a lágrimas, né? Em lembrar desse caboclo que cuidou da gente durante tanto tempo, né? E que com certeza é uma luz que ainda habita, que sempre vai habitar não só na minha vida, mas como na vida dos meus filhos. É um dos que apadrinha o templo do seu Tupi, né? E o ponto é, a cantiga, né? Ela é assim: que caboclo é aquele que vem sobre as ondas do mar? Que caboclo é aquele que vem sobre as ondas do mar?
com sua pena dourada, com sua luz prateada, ele é Tupinambá. Com sua pena dourada, com sua luz prateada, ele é Tupinambá. Que caboclo é aquele que vem sobre as ondas do mar? Que caboclo é aquele que vem sobre as ondas do mar? Com sua pena dourada, com sua luz prateada, ele é Tupinambá. Com sua pena dourada, com sua luz prateada, ele é Tupinambá. Um amor imenso por esse caboclo. Poxa, que lindo, que lindo. Pai, muito obrigado pela sua presença. Eu Espero que que você tenha agradeço. gostado. Nada, eu agradeço Né? muito pela Viu confiança. que foi um papo maravilhoso, Foi com maravilhoso. certeza. E a gente convida, né? Vamos reforçar o convite Com às certeza. meninas. Alô, meninas, estão convidadas, todas, hein? isso aí. Isso, porque aqui nós temos muitas. A nossa religião é uma religião Tem, matriarcal, né? Com certeza. muitas mães de santo fazendo um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos começar a trazer as meninas que estão resistentes a Isso. virem sentar aqui nessa mesa. Ótimo. Bom, gente, continue aí curtindo a nossa página no YouTube. Você tem aí um espaçozinho aí do lado com o sininho. Você clica nesse sininho e você já está inscrito. E aí tudo que o Centro de Estudos Braulio Goffman vai produzindo, você vai acompanhando em casa. Nós temos aqui vários conteúdos que vão estar sendo exibidos. O Falando do Axé Umbanda é somente um dos projetos. Você tem o Falando de Axé Candomblé, Falando de Axé Angola, o Mesa de Ogãs, o Toalha de Eked. São vários programas falando da nossa tradição, da nossa religião, da nossa crença, da nossa fé. Daqui a pouquinho tem mais programas, mais conteúdos para você. Um forte abraço, um saravá fraterno e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Que caboclo é aquele que vem sobre as ondas do mar? Que caboclo é aquele que vem sobre as ondas do mar? Com sua pena dourada, com sua luz prateada, ele é Tupinambá. Com sua pena dourada, com sua luz prateada, ele é Tupinambá.